Bem-vindos a mais um episódio do Claquetadas. Eu sou o Glauber Machado Eu sou a Laura Ribeiro. e hoje a gente tá aqui pra falar sobre um tema muito interessante. Vocês têm reparado que no cinema hollywoodiano a fotografia de uns tempos pra cá tem mudado? A imagem tem ficado um pouco mais opaca, um pouco mais planificada, uma imagem mais de aspecto lavado. Vocês têm reparado nisso ou sou só eu? Eu tenho reparado também, sabia? Então, vamos discutir um pouco sobre isso, mas não esquenta, é só uma ideia. Então, Laura, você tem reparado nas mudanças que têm acontecido na estética dos filmes atualmente, né? A gente tava conversando no off, eu te censurei um pouco Me pra censurou. você não ficar gastando pauta no off e ter que ficar se repetindo, mas você tava falando da estética Netflix, a estética de streaming. Eu tava falando luz Netflix especificamente. Hum, Mas era isso. O que eu ia dizer é que eu tinha visto há uns tempos atrás, na época do lançamento, aquela que eu sempre menciono, o cachorro morto que eu sempre chuto, o lançamento da quinta temporada de Stranger Things. Eu vi muitos comentários sobre a iluminação e uma comparação com a primeira temporada, que tinha uma iluminação que emulava um pouco filmes dos anos 80 e valorizava a iluminação, ela era direto no cenário e os personagens ficavam, tipo assim, como parte. E aí, ela foi ficando cada vez mais massificada e as pessoas começaram a chamar de iluminação TikTok, porque parece que os atores estão com uma ring light na frente, assim, e aí mudou totalmente a estética, a ambientação, e parece que não é nem o mesmo projeto, é como se fosse uma série completamente diferente, porque ela perde aquela coisa da primeira, de tentar fazer uma coisa meio anos 80 e não só é. isso, uma vibe meio assim, mistério e tal, e meio sombrio, pra virar um negócio assim. TikTok, ele é colorido, é super iluminado, ilumina os atores na cara, assim, parece que é uma ring light, assim. O seu cachorro morto é a quinta temporada de Stranger Things, o meu é a Marvel, né? E a Disney. Sim. E eu vi muitas comparações de que a última temporada tem uma estética de filme da Marvel. Sim, exatamente. E eu fiz essa pergunta para ser o nosso ponto de partida, para provocar o início da nossa reflexão, porque justamente essa mudança passa a ser perceptível uma vez que a gente tem massificada no cinema mainstream hollywoodiano a fotografia digital. É, a fotografia digital, diferente da fotografia em película, ela tem como característica registrar a imagem da forma mais neutra e opaca possível, para você conseguir ter mais controle sobre as cores, a gradação de cor na pós-produção. Uhum. Então, a ideia é que você grave mesmo de uma forma que seja mais neutra, para aí na pós-produção você controlar aquilo a seu gosto e muitas vezes, principalmente os filmes e produções que utilizam muito VFX, né, efeitos visuais, digitais, eles acabam privilegiando esse modelo de gravação justamente para ficar mais fácil ter controle sobre a forma em que os efeitos são aplicados, uma vez que você tem uma iluminação um pouco mais trabalhada, um pouco mais um contraste mais incisivo, fica um pouco difícil você controlar um efeito visual. Então, a fazer a inserção de uma figura digital, por exemplo, você pega um filme da Marvel, você vai colocar Que o é tudo Hulk. digital. Você imagina iluminar uma cena com o Hulk, sendo que o ambiente, o cenário, a composição foi filmada, por exemplo, como um filme noir. Pois é. E é por isso que os filmes da Marvel é um ator no meio de um monte de VFX, num monte de chroma key, assim, porque é só isso também. Nos filmes da Marvel Uhum. é um exemplo engraçado, porque eles não têm. Faz muito tempo que os filmes da Marvel eles quase viram um desenho animado ultra realista, tipo o É. live action de Rei Leão, porque tem, tipo, 3 atores em cena e o resto é tudo pra efeitos especiais na pós-produção. Uhum. Então, assim, acho que é por isso que eles se destacam bastante, assim, nesse caso. Uhum. Se destacam muito, porque parece que eles assumiram a estética lavada mesmo. Uhum. E virou uma espécie de identidade, o que é meio triste. A estética de uma série de filmes de heróis ser cinza, opaca, sem vida. Pois é. E eu senti isso também.
de novo com aquele mesmo assunto, né, do nosso cachorro morto, que os filmes da Disney, ainda mais os live actions, acho que isso é o que mais pega nesses remakes É, live a action. comparação com a Animações animação, super né. coloridas e aí de repente vira um filme cinza, Uhum, igual o da Pequena Sereia. Pra mim o da Pequena Sereia foi, assim, o pior nesse sentido, porque é uma animação que é super colorida, e aí ele apela pra um tipo de tudo bem, ele acho que ele tenta flertar com um pouco de um realismo, assim, fantástico, e fica uma coisa horrorosa as cenas de fundo do mar, super escura, não dá pra enxergar, não tem muita magia, assim, ele fica é isso, eu acho que eles justificam essas decisões deles na Disney como: "Ai, a gente tá deixando os filmes mais realistas", mas eles só tão uhum. feios. É. É. Mas assim, isso não parece incomodar o público de maneira geral. Mm-mm. É um tipo de birra, por assim dizer, que pessoas que têm mais, que gostam de cinema têm uma preocupação maior, porque justamente a gente tem um efeito comparativo, de olhar muito para o cinema que é feito antes do digital e até no digital mesmo, não é que o digital elimine a possibilidade de fazer filmes bonitos, sabe. Mas é quando você tá lidando com película, você tem naturalmente a necessidade de criar no set a composição de iluminação e ter tudo muito bem um projeto de iluminação e de composição bem estruturado antes de você ligar a câmera pra registrar a imagem. Então, era todo o processo de iluminação, de direção de fotografia, era muito mais pensado em termos de construção do conceito fotográfico, do conceito visual de um filme. Então, muitos filmes, antes do digital, eles têm todos estéticas completamente diferentes. Às vezes o mesmo diretor, ele vai trabalhar com um diretor de fotografia diferente, você vê que o filme assume estéticas diferentes. Eu consigo pensar em exemplos como Tim Burton. Tem filmes que os filmes deles mais de comédia, como Beetlejuice ou eu acho que um exemplo muito bom, na verdade, é o Edward Mãos de Tesoura, que ele usa 2 estilos de fotografia diferentes em momentos do filme diferentes. Então, Sim. quando ele tá na vida de subúrbio, você tem aquela iluminação um pouco mais planificada, um pouco que facilita aquela coisa do cenário diurno, idílico, então as cores saltam muito aos olhos, mas tem, o contraste tá mais na diferença entre as cores. E aí você vai pra penumbra, quando ele tá no castelo, e aí ele lida muito mais com essa coisa das sombras, com uma estética mais noir, enfim, É, realmente, mais expressionista mesmo. sim, e eu acho que o Tim Burton, nesse sentido, jogava bem com essas coisas, assim. Posso estar enganada, mas tem um tempo que não tem um filme do Tim Burton. Tem o Beetlejuice 2. Ah, Beetlejuice, que aí se você vê a comparação. Inclusive, dá pra fazer uma comparação em sim. termos de fotografia entre o primeiro Tinha filme até esquecido dele. e esse filme. Realmente, ele tem uma fotografia bem menos É, eu, pensada. eu tenho certeza que ele foi feito no digital também, mas eu acho que ele é um digital. É até uma boa fotografia, que tenta emular um pouco essa coisa da estética do original. E eu acho que ele é próximo do que. Assim, tem um exemplo muito positivo também feito no digital, que é de Duna. Eles têm um processo que eles fazem o registro no digital, acho que é a Arri Alexa, não tenho certeza se é essa câmera. Eu não manjo muito de fotografia, tá, gente? E aí eles fazem a conversão pra película, pra filme, e depois eles fazem uma nova conversão pro digital. Então eles fazem um processo de. Justamente porque a película ela dá essa granulação e essa textura, essa coisa, essa materialidade na composição da imagem, que é muito difícil o digital replicar, É mesmo verdade. na pós-produção. Então, passa por esse processo de converter de um para outro e de volta para outro, para criar esse feeling tátil da imagem. É. Existem sentimentos que apenas o analógico consegue reproduzir. Uhum. E aí, com o advento, né, da filmagem digital, a partir dos anos 2000, surge o color grading, né, que é a colorização. E o primeiro filme colorizado no cinema hollywoodiano foi um filme dos irmãos Coen, que é o Oh Brother, Where Art Thou? Eu não lembro qual o nome desse filme em E aí, português meu irmão, agora. cadê você? Esse aí. É o primeiro filme com color grading feito no cinema hollywoodiano. E você vê, assim, ainda é um filme bonito hoje, e você vê também outros exemplos de fotografias digitais que são evocativas, que têm um contraste, que lidam bem com
o jogo de luz e sombras, por exemplo, os filmes do David Fincher, são todos filmados em digital. E são bonitos. São muito bonitos. Eu acho que ele emula um pouco dessa estética no ar, principalmente nos filmes mais sóbrios de suspense dele. Eu penso muito em Zodíaco, eu penso muito em A Rede Social. São filmes que lidam muito bem com a fotografia, esse jogo de luz e sombra, mesmo quando você tá lidando com uma filmagem digital. Então onde você acha que a Marvel e a Disney, essas grandes, assim, coisas, esses filmes mais feitos, mais não que esses outros exemplos não sejam comerciais, mas filmes mais ainda, entendeu? Arrebatadoramente comerciais. Onde você acha que eles se perdem aí no porquê que eles Eu acho abandonaram, assim, a fotografia dessa maneira? eu acho que é um pouco do que a gente já falou, de que o público meio que não se importa. Eu acho que a gente foi sendo conduzido pra esse cenário, então essa estética realista tomou conta, então essa ideia de que o quando você tá lidando com muitos efeitos visuais, você vai lidar, necessariamente com essa estética hiperrealista, que aí esteriliza a imagem, deixa tudo meio opaco. Pra eles é prático em termos de produção, porque, nossa, eu lembrei agora também de outras produções da Disney do início dos anos 2000, Piratas do Caribe. São filmes muito bonitos, que têm Muito um bonitos. trabalho de efeitos visuais incrível, sabe? Que são projetos que foram pensados e estruturados com calma, com parcimônia. E aí a gente tá. Acho que a lógica de produção também com o streaming muda muito. E aí tem o Netflix Look, né? Uhum. Que vira até uma espécie de piada. Pois é. Mas o modelo de se produzir audiovisual em Hollywood mudou muito, porque são muitas produções saindo a todo momento para preencher catálogo de streaming, para cumprir cota de tela. Então a Disney tem que lançar uma quantidade X de produções todo ano, por exemplo. E aí eles estão lidando com poucos estúdios poucas empresas que fazem esse trabalho de VFX, e aí as empresas acabam tendo muita demanda. E aí o trabalho não tem, eles não têm espaço para fazer um trabalho mais cuidadoso, mais elaborado, porque o filme tem que sair daqui a um ano, sabe? Então, você tá lidando com deadlines muito apertados, uma agenda de produção cada vez mais inchada, porque o streaming tem que continuar alimentando, você tem que ter conteúdo saindo todo ano, grandes conteúdos saindo todo ano. E aí acaba que, em termos práticos, faz mais sentido todos os filmes da Marvel terem a mesma estética, porque aí você cria uma sensação de unidade, cria a sensação de você tá vendo a mesma coisa. Felizmente, a estética que eles escolheram é feia, é triste, é lamentável. É. Saindo um pouco, não totalmente de iluminação, mas uma coisa que você falou me lembrou de um tweet que eu vi hoje. Quando você citou Piratas do Caribe, eu tinha visto um tweet comparando alguns usos de CGI de filmes mais recentes com o segundo Piratas do Caribe que aparece, que o vilão é o... O que é o que o vilão... Eu esqueci o nome dele, Dave Jones? que é o Dave Jones. E comparando o CGI dele com CGIs mais recentes, e como que quando o CGI ainda era um recurso um pouco mais escasso, assim, no início dos anos 2000, ele era usado com um pouco mais de parcimônia. Uhum. E aí ele foi ficando, parece Ele que a tinha gente foi piorando o CGI, mas é porque os filmes estão usando, assim, mais nesse jeito, mais no foda-se, assim. E tinha uma mescla muito clara também entre efeitos práticos e efeitos visuais. Você vê a trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi, por exemplo. Todo o trabalho o Homem-Aranha 2, especificamente, que o trabalho de marionete mesmo, de puppeteer para as garras do Octopus, do Doc Ock, é o ator, o Alfred Molina, usando aquele suit, aquela roupa, com as garras, que são leves, né, pra ele conseguir manejar, e aí tem ganchos também. Mas no filme ele faz essa mescla. Então tem cenas em que estão lá as garras, os próprios de garras, e tem cenas em que são efeitos visuais. Então, assim, tem muita coisa que já ficou um pouco datada, mas essa mescla cria essa sensação de materialidade. Acho que é isso, é uma indústria que não estava tão viciada e tão facilmente inclinada a lidar com o efeito visual como uma solução para um problema estético. Pois é exatamente isso que eu penso também sobre os filmes da Marvel, de que eu acho que eles perderam um pouco da vida, assim, do sentimento. Eles parecem cada vez mais pasteurizados e eu acho que os efeitos, as razões por isso
tanto essa questão da iluminação e de ser uma estética cinza, quanto eu acho que é esse uso desenfreado de efeitos visuais e zero efeitos práticos. É assim, atores atuando apenas com paredes verdes. Não É. tem nada real no set, não tem mais nada, né, sabe? É tudo pós-produção. E Uhum. eu acho que isso, assim, isso torna os filmes cada vez menos, eles parecem que são vividos. E alguns filmes da Marvel, acho que eles têm até uns VFX meio desnecessários, tipo assim, cena de correndo em Nova York. Por que que tem um ator correndo num galpão verde? Por que que não pode correr numa cidade real? Por que que É, não pode fazer pelo menos um prop de cidade? Por que que tem que ser assim? isso me lembrou uma coisa, porque não dá pra fazer iluminação na pós-produção. Então, a iluminação cumpre uma função dramática também. Cumpre uma função dramática no cinema. De que, uma vez, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo do cinema noir, que lida muito fortemente com a ideia de contraste. Então, mesmo que você esteja lidando com um filme em preto e branco, né? O registro, a diferença entre o branco, o preto e a escala de cinzas ali, você vê muito bem a diferenciação e o clima que se cria, a atmosfera que se cria, na forma como a iluminação é pensada para esses filmes. Ou mesmo cinema dos anos 70, você pega os filmes do Martin Scorsese dos anos 70, pensa Taxi Driver, por exemplo. Os filmes estão lidando com a fotografia de uma forma dramática. A fotografia tá contando parte da história. A sombra que domina a figura do Travis Bickle em Taxi Driver tá presente na fotografia. A cidade, como ela é iluminada, representa, mostra um pouco da percepção desse personagem sobre aquele ambiente que ele tá inserido. Então, e aí quando você abre mão disso para uma imagem digital neutra, que não é trabalhada de forma nenhuma por exemplo, que é isso, às vezes o diretor de fotografia, ele faz um trabalho no set, e esse trabalho é completamente jogado para escanteio na pós-produção, porque aí o estúdio vai interferir, e aí vão vir os editores, os coloristas, eles vão deixar aquilo o mais aprazível possível Mais neutro o mais possível. neutro pro VFX entrar da forma mais adequada possível, sabe? Então, e aí tem toda essa questão também do tempo de produção, filmes que tem que sair cada vez mais rápido, mas perde-se muito dessa coisa do trabalho dramático de iluminação. Então você vê exemplos modernos. Saiu aí as primeiras imagens do novo Diabo Veste Prada e as comparações com as imagens do primeiro dizem tudo que você precisa saber sobre o filme, sabe? Pois é. Ou outro exemplo também, saiu agora há pouco tempo, ano passado, a nova versão do Sexta-feira Muito Louca. Nossa, eu senti no meu coração que você ia dizer esse. Eu falei, eu acho que ele vai falar Freaky Friday. E é a mesma estética lavada dos filmes da Disney, sabe? E aí você vê aquelas bizarrices de cenários que você vê claramente que são sets. Tipo as imagens do trailer de Moana, o live action de Não. Moana agora. Porra, você vê que eles estão gravando no set, não parece. Porque não tem iluminação. É a imagem É chapada. super artificial. Parece até aquelas coisas, tipo assim, ai, fazendo um book pro aniversário de 15 anos da minha filha. É uma parede branca com luz e a foto da menina assim. É assim que eu vi as fotos da Moana. A Moana parada num lugar totalmente esterilizado, montado, um estúdio montado, assim. E aí a Moana, assim, na praia? Que praia é essa? E cria umas bizarrices também, porque os dois personagens têm backlight, então o sol tá vindo dos dois lados? Mas aí, você tava falando de fatores. Eu acho que não tem só um fator. Tem um fator de que eu acho que o público em geral não tem grandes problemas com isso. Tem um fator que é mais barato. Tem um fator que facilita essa manipulação na pós-produção. E eu acho que realmente os filmes mais comerciais, eles não estão nessa preocupação. Não tem mais essa grande preocupação de. Acho que talvez nem tanto por conta dos diretores ou das pessoas no set, mas em termos de produção mesmo, sabe? É um job, é só o pessoal fazendo um trabalho que não tem muito um. Você acha que falta paixão? Nesses projetos, definitivamente. Definitivamente falta paixão e eu acho que perdeu essa coisa do craft, né? Do fazer um trabalho bem feito, sabe? A gente vai. Eu
Tem uns filmes que eu separei pra comentar num episódio que a gente vai gravar em sequência, que é o nosso mês em revista, que a gente vai falar do que a gente assistiu, enfim. Que, sabe, a sequência inicial de abertura do filme é os créditos de abertura com os nomes dos atores, e aí eles fazem meio que intervenções na cidade. Então, lambe-lambe de poste, placa de rua, placa de fachada de Que supermercado. filme é esse? É o Duval Discos. Ah, eu não assisti. E, sabe, são coisas que não precisavam estar lá, mas estão e enriquecem a experiência, Nossa, com porque você certeza. vê a artesania e a paixão no fazer nesse tipo de Que lindo. escolha, Que escolha realmente muito não bonito. é? É. E eu acho que o cinema Hollywood mainstream não tem tanto mais disso. Você vê ainda diretores que têm alguma preocupação na forma como eles vão trabalhar a imagem, mas mesmo isso não garante nada. Eu consigo pensar de novo no Sam Raimi, quando ele decidiu, ele foi fazer um filme da Marvel, ele fez o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e tudo bem que ele tá lidando com um universo já estabelecido, e aí tem os conflitos do que ele queria fazer, e do que ele podia fazer, e o que a grande máquina da Marvel permitia que ele fizesse. Sim. Mas aí você vê os fãs da Marvel mais puristas torcendo o nariz pro que ele fez de proposta estética, mesmo que, assim, e confundindo o O filme problemas ser de ruim, roteiro com ele ser feio. não é que eu acho que o filme é interessante visualmente, ele Então, lida é com isso que eu essa tô coisa falando, eles confundiram o filme ser ruim com o filme ser feio. Porque eu acho, inclusive, que a única coisa desse filme que eu acho boa é um pouco que ele faz com um jogo estético exatamente. de É um filme muito ele estilizado, é e muito a Marvel estilizado, ele flerta muito com outras fotografias e tal, Uhum, mas ele peca no VFX. E pra mim, esse filme, o maior erro dele são as coisas que ficam horrorosas. Tipo, sim. Doutor Estranho com o terceiro olho na testa, eu acho aquilo É horrível. isso, é a pressa, não tem esse É cuidado de pressa. produção, Sim, sabe? é claramente uma coisa que foi feita na pós-produção assim. E caralho, esquecemos de botar o olho. Cola um PNG assim de olho na testa dele. É isso, são coisas que é uma preocupação, é um desleixo mesmo com o público, porque é uma máquina que não pode parar de ser alimentada. E eu acho que também tem um fator muito grande, que é a consciência de que o público consome isso em telas cada vez menores também. Então, você assistir no celular, assistir no computador, que seja, perde-se a preocupação de criar composições, de criar planos que são feitos para ser admirados, que são feitos para ser visto na tela grande. Então, você pensa em filmes dos anos 90, a composição é pensada para você ver aquilo na maior tela possível. Então, a experiência de receber a imagem é como se você estivesse sendo Engolido por ela. engolido por toda aquela imagem. Eu consigo pensar em Matrix, em Coração Valente. Nossa, Blade Runner. Sabe? Blade Runner. Imagina o Blade Runner, assistir Blade Runner no celular, sabe? A É. quantidade de detalhes que você perde, Sim. até de construção de mundo mesmo, porque é isso, a direção de arte, a gente tá falando de fotografia, mas é isso, composição, direção de arte, efeitos visuais, efeitos práticos, tudo isso compõe esse conjunto do que faz parte da imagem, e isso deixa de ser uma preocupação de criar um todo estético interessante, sabe? E conte história também. Eu quando eu assisti Avatar na televisão da minha casa e eu achei pequeno, eu fiquei assim, nossa, esse filme tá. Uhum, Eu precisava de uma tela maior pra enxergar ele. uhum. Que são esses filmes que são detalhados, que a composição deles é feita no world building de coisinhas pequenas, de uma fotografia assim expansiva. Mas dá pra ver o filme da Marvel no celular, sem Tá, perder nada. perfeitamente, perfeitamente, é isso. É a lógica de consumir mais um produto. É. E aí, é isso, é o que a gente tá falando, não é que não haja pessoas que estejam fazendo coisas mais elaboradas, mais pensadas atualmente. O exemplo do Ridley Scott Ridley Scott não. O exemplo do James Cameron é ótimo, porque os cinéfilos gostam de falar como Avatar faz tanto sucesso, mas Avatar é o filme pra ver no cinema. E Avatar, eu acho que, tipo assim, pra mim, o sucesso de Avatar, eu acho que a gente já chegou a comentar isso em algum outro momento, não me lembro. Acho que foi no episódio do Oscar. Eu acho que sim. Pra mim, o sucesso de Avatar, ele está diretamente atribuído com paixão. Eu acho que o James Cameron gosta muito do que ele fez. Sim, demais. Eu acho que ele queria muito. Eu não acho que ele, tipo assim,
Claro que tem a ver esse fator dinheiro, obviamente, mas eu não acho que é aquele clássico caso, como eu acho que é O Diabo Veste Prada 2 e Sexta-feira Muito Louca 2, e que você vê que, tipo assim, é uma continuação de um filme que saiu há 20 anos atrás, apenas pra fazer dinheiro, assim, explorar um Rápido. assunto que já foi. Uhum. E o Avatar, eu acho que ele teve filmes muitos anos depois, eu não acho que foi por este motivo apenas. Eu acho que tem paixão Tem envolvida. Eu acho demais. que o James Cameron ama muito aquele universo e ele realmente quis fazer aquilo. Então eu acho que, tipo assim, é uma coisa que é perceptível quando você vê o filme que tem cuidado nas coisas, tem Tem cuidado. demais. Principalmente nessa parte visual. Acho que o que ele mais ama é isso, é o mundo que ele criou. Então ele se esforça muito pra fazer um belo mundo assim. Não, você não precisa nem achar, é fato É mesmo. fato. É o projeto de paixão dele. Ele tinha rascunhos sobre Pandora nos anos 60, 70, 80, sabe? Então, É, eu não acho que ele fez mais filmes apenas pra ganhar dinheiro. Eu acho que ele está realizando mais e mais o sonho dele de Pandora. totalmente, totalmente. Então, você vê, até o próprio Pecadores, são filmes que têm uma preocupação estética que vai para além da mera. Assim, mesmo que eu tenha problemas com o filme, além da mera composição da imagem para transmitir a informação da forma mais clara possível, sabe? Tem uma preocupação em como você enquadra a personagem, como você compõe o quadro. É, que eu acho que os filmes mais comerciais hollywoodianos estão pecando em oferecer. Talvez por um senso justamente dessa lógica constante de produção e de sentir que o público não cobra por isso. Isso que você falou de enquadramento me lembrou de uma coisa que eu tenho pensado, desde que a gente surgiu com o assunto dessa pauta, eu tenho pensado sobre isso. Então eu estava pensando já, que é sobre enquadramento. E um vídeo que eu tinha visto há muito tempo atrás, que falava sobre enquadramento de filmes, e não apenas desses filmes que a gente comumente fala, tipo, filmes muito comerciais, muito hollywoodianos, porque o vídeo falava sobre Oppenheimer, que não é Uhum. um filme, né, É, da Marvel. Mas ele mostrava como que vários quadros, que poderiam ser quadros grandes, eles estavam enquadrados sempre centralizado. E ele mostrava vários filmes que estavam totalmente. Toda a informação central da história, toda a informação importante, ficava estava centralizada. centralizado. E aí era um vídeo que o cara fazia um recorte, como se fosse uma tela de celular assim. E aí Uhum. dá pra ver que todos os filmes dá pra você assistir no TikTok sem perder informação. Você Aham. consegue assistir ele no TikTok. Porque facilita cortes. São filmes que parece que eles são enquadrados e os cenários são montados pra que quando alguém fizer cortes e postar no TikTok, as pessoas assistam e se interessem e Essa consigam aqui é pro entender. departamento de marketing. É, pois é. Mas não, é total. É, essas grandes produções hollywoodianas estão lidando com projetos de milhões de dólares, né? A gente não pode esquecer disso. E aí precisa garantir um retorno financeiro. Então, são criadas esse tipo de estratégias para justamente lidar mesmo. Eu fiz essa piada porque definitivamente é pensado para se criar recortes para redes sociais e para serem usados em estratégias de marketing ou essas coisas assim mais voltadas para cultura de fãs. Enfim, É o vídeo vertical, né? vídeo vertical, exatamente. Então, faz sentido como estratégia, mas é isso. O filme ele tá abrindo mão de uma liberdade estética, por assim dizer, pra se impor a restrições que estão de encontro com uma espécie de salvaguarda comercial. Sim. E eu me lembro que no vídeo eu estava tentando lembrar, a comparação era com Duro de Matar, que é um filme que tem várias cenas que, tipo assim, o vilão tá de um lado e isso compõe o quadro, isso compõe na ideia do que você absorve visualmente do filme. Isso compõe na sua percepção do vilão de um lado e o protagonista do outro, e tem cena que ele tá de costas e o vilão tá de frente. E aí tudo isso se perde Uhum. num filme verticalizado porque só cabe um personagem ali no meio. Sim. Então ele fica sempre ali no meiozinho e pra lá apenas informação que não é muito importante pra você entender o filme. Nossa, e eu acho que composição na imagem cinema conta muito, sabe? Conta tanto. Porque essa coisa da profundidade do plano, né? É uma imagem bidimensional que a gente entende como tridimensional por causa da ilusão de ótica, da brincadeira com a planificação. Então, você tem informação no primeiro plano, tem informação no fundo, e como essa relação se dá, é muito também por conta da iluminação, o que tá mais visível, o que tá menos visível. Tem um exemplo clássico do filme do Orson Welles, O Cidadão Kane, que é uma aula, né? O filme de estudante de cinema. Em qualquer curso de audiovisual a gente estuda Cidadão Kane porque é uma aula mesmo de composição.
como os quadros são pensados, em que então você tem informação acontecendo no fundo, tem essa coisa da até os recortes que são criados na imagem. Então, por exemplo, tem uma cena acontecendo dentro de casa, mas a gente vê a informação acontecendo do lado de fora pela janela. Então tem o garoto brincando lá fora com um trenozinho, quadrado, recortado ali pelo quadrado da janela, enquanto os pais deles estão conversando aqui no primeiro plano, sobre as dificuldades financeiras. Então, ali, a pureza da inocência que tá, de certa forma, ainda destacada, separada, intocada, enquanto aqui a realidade tá mostrando que essa pureza tá prestes a ser perdida, sabe? Uhum. Enquanto ali, então, a iluminação tá mais escura lá, como ele tá num ambiente de neve, então tá tudo muito claro, o branco predomina. Sabe? É esse tipo de cuidado, esse tipo de valor estético que o cinema, principalmente o mainstream, principalmente hollywoodiano, eh, não tem mais. Realmente não tem mais. E eu acho que é muito por falta de interesse e de entender isso como um valor comercial mesmo. Então não tem um valor comercial nisso, então não faz sentido explorar esse tipo de coisa. Mas então, eu dei um exemplo muito antigo, né, mas é pensar enquanto o cinema também, enquanto indústria, enquanto mercado, foi se transformando ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, das eras do cinema hollywoodiano. Então, como uma arte que era muito nova ali ainda nos anos 20, anos 30, anos 40, tinha muito espaço para experimentação estética, assim, já tinha princípios de uma indústria se formando, já tinha uma indústria, nos anos 30 já tinha uma indústria completamente estabelecida, ali depois ainda cada vez mais forte com o advento do som. Antes do som ainda já tinha, grandes astros que traziam as pessoas para assistir os filmes, então as pessoas iam no cinema para assistir o novo do Charlie Chaplin, o novo do Buster Keaton. E aí com o advento do som, é até curioso, né, que algumas das atrizes e atores que eram grandes astros do cinema silencioso, eles acabam entrando numa espécie de ostracismo com o advento do cinema sonoro. Eh, e todas essas transformações tecnológicas, com o cinema mainstream, blockbuster surgindo ali nos anos 70, e aí filmes cada vez mais, dependentes e utilizando, né, efeitos visuais, sejam práticos, sejam efeitos digitais ali no final dos anos 90, final dos anos 80, início dos 90. Então, essas mudanças tecnológicas, elas acabam ditando muito os rumos que o cinema vão tomando, porque o cinema tá sempre nessa relação conflituosa, principalmente em Hollywood, entre arte e técnica. E aí a técnica também dita muito do que é possibilidade em termos de arte. E principalmente quando você tá lidando com essa lógica de indústria, então você tem executivos que estão preocupados com a questão financeira, preocupados em como aquele produto vai performar com o público. Então, essas escolhas que privilegiam uma produção mais rápida, que ignoram essas coisas que a gente estuda, que a gente que se envolve, se apaixona por cinema, pensa que são parte do que fazem o cinema, Ser cinema, cinema? É. sendo abandonadas, é uma coisa que não deixa de ser triste, porque e acho que em termos semióticos também, sabe, de olhar pra uma imagem e perceber que a imagem também conta a história, a imagem também é filme. E isso ser abandonado em termos do entretenimento e da imagem como a informação mais pura e simples possível é um pouco triste, mas é um pouco reflexo dessa indústria cada vez mais inchada e cada vez mais, Pasteurizada. eh, eu não diria pasteurizada, acho que tem espaço pra dissidência ainda, Não, sim. mas é uma dissidência muito controlada. É isso que eu ia dizer. Eu falei pasteurizado, porque eu acho que até essa dissidência ela é controlada, mesmo quando os filmes são mais ousados e menos comerciais, eles estão tendendo a cair nesse lugar, que eu acho que é uma tendência meio pessimista, assim, de que as coisas elas piorem um pouco, porque enquanto que poderia ser só os filmes, tipo, da Marvel, da Disney, que são obviamente grandes dinheiros e orçamentos, assim, milionários e trilhardários, eu acho que com o surgimento da internet e essas coisas e tal, eu acho que isso tá se tornando
padrão estético. E que as pessoas, mesmo às vezes, os cineastas que às vezes não têm milhões de dólares investidos nos filmes deles, eu acho que é natural que isso passe a ser o novo normal. O filme cinza, o filme com vertical, o filme É. com a imagem Ai, morna. que tristeza, nossa. Isso pra mim é muito triste. É muito Mas eu acho que, triste. tipo, a gente, enquanto sociedade também, a gente tem uma relação diferente com a imagem do que as pessoas tinham na virada do milênio também, por exemplo. Que nós estamos sendo bombardeados por imagens o tempo todo. E você pega o celular, grava um vídeo, faz um Reels, produz um conteúdo ali, sabe? Um conteúdo rápido que não tem. Muitas vezes não tem essa preocupação em fazer uma colorização ou um trabalho de composição muito rebuscado, enfim. Então a gente tá acostumado também com essa filmagem sério. Porque é isso que a gente tá vendo nos nossos celulares todos os dias, quando a gente abre um Instagram, abre um TikTok, sabe? Então os filmes reproduzirem isso não soa tão destoante, porque é como as pessoas estão acostumadas a consumir imagens também. Enfim, com esse cenário de pesadelo. Então, mas eu acho que o cinema poderia, e eu acho que tem exemplos também, ainda, em que o cinema representa a possibilidade de olhar pra isso de uma maneira diferente, de olhar pra imagem como passível de transmitir uma mensagem, passível de construir ideias através da forma como ela é construída, da forma como ela é composta. Então, mas para isso a gente tem que olhar pra fora do eixo mainstream de Hollywood, pra diretores mais indie, que eu gosto muito da Joe Shanbrook, que ela Schönbrunn faz um trabalho muito interessante. É o filme em que ela lançou alguns Elo, não sei dizer. Não sei qual filme é que você tá É o pensando. I Saw the TV Glow. Ah, sim. Sabe? São diretores que estão numa verve mais indie, que lidam, mesmo dentro dos Estados Unidos, com um estilo de produção mais autoral e esse apreço pela imagem, pela estética da imagem e pela composição, que eu acho que o cinema mainstream largou de mão. Vou encerrar o vídeo numa nota positiva. Eu assisti hoje Devoradores de Estrela e ele é super colorido. É um filme de espaço super coloridíssimo. Sim. As roupas dos astronautas são coloridas, o filme todo, ele trabalha muito bem as cores, ele não é nada estéreo, ele é um filme super com imagens bonitas, um puta filme de cinema, assim, que trabalha muito bem cores e nada daquela visão meio esterilizada, Assim, tem os marvelesca. contra-exemplos. Eu acho que é isso. Quando são bons diretores que têm uma visão muito própria para um projeto, eu acho que às vezes eles estão num estágio de indústria também, que eles têm sucessos o suficiente debaixo do braço para dizer que eles podem fazer o que eles quiserem. Então, o James Cameron Sim. continua batendo recorde de bilheteria. O Christopher Miller e o Phil Lord são os diretores. Eles estão envolvidos na produção, na verdade, não são diretores. Do Homem-Aranha no Aranha-Verso. E além de outros projetos também em Hollywood, muito conhecidos, a duologia do Anjos da Lei também. Acho que eles são quase responsáveis pelo How I Met Your Mother. Se eu não... Eu também tenho quase certeza dessa É. informação. Então são diretores que eles têm cacife o suficiente pra decidirem como eles querem fazer as coisas, sabe? Então, tem a diferença clara entre o filme de estúdio e o filme que tem um pouquinho mais de mão do diretor. Então, você vê, até filmes que são considerados filmes mais bobinhos, filmes que não tem tanta adoração pelos cinéfilos, por assim dizer. Por exemplo, os filmes de Transformers são filmes muito São bonitos. muito bonitos. Ai, eu adoro Transformers, eu acho os filmes maravilhosos, assim, eles são esteticamente muito agradáveis. Sim. E até o de 2023, porque os de 2008 e tal, eu acho que eles ainda vivem muito a estética nessa virada do Uhum. milênio era mais interessante mesmo, É. igual o do Piratas do Caribe. Mas eu acho que até o Transformers 2023 é bonito também. E aí, o James Bay teve o controle criativo dessa franquia durante muito tempo e já era um diretor muitíssimo respeitado. Então, acho que tem essa relação também do quanto o Hollywood permite que os diretores caminhem de maneiras criativas dentro desses grandes lançamentos. Mas quando a gente olha para cinemas de fora do eixo norte-americano, aí a coisa muda completamente de figura, né? A gente falou há poucos dias do A Única Saída, e é um filme super colorido, que eu não sei dizer agora se ele foi filmado em película, mas eu acho que não.
E você vê o trabalho de color grading, de colorização que o filme traz. E é um filme também esteticamente muito inventivo, muito bonito, um trabalho de montagem, na forma como as imagens são compostas e distribuídas ali. É um tipo de preocupação e um tipo de cuidado que o cinema hollywoodiano precisa ter mais e que a gente gosta de ver. Mas é isso. Eu acho que a discussão já foi profícua o suficiente. Você quer dizer mais alguma coisa? Não. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre esse estado de coisas da fotografia no cinema hollywoodiano? Você pode deixar o seu comentário aqui embaixo. Você pode sugerir também um tema de um episódio do nosso Só Uma Ideia. Ou de qualquer outro quadro que Ou de você qualquer quiser outro ver. caso, verdade. Se você quiser que a gente analise algum filme específico, a gente tá aceitando literalmente qualquer indicação, gente, porque é isso. É isso. Eu acho que se surgirem interesses particulares, eu acho que a gente tá super propenso a aceitar, não é? Sim, com certeza. Pois é. Então, é isso. Ficamos por aqui. Até uma próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.